estar aqui pela segunda vez, né? Agradecida pelo convite, pelo aconchego, pelo acolhimento. É muito bom que Jesus realmente possa estar conosco. Então, o tema é Cristo Reina. Antes da gente estar falando, para a gente falar desse Cristo, desse Rei, Emmanuel diz que Jesus, né? A gente sabe, ouve essa notícia toda nos livros doutrinários, que Jesus é o governador do nosso planeta. Né? O estudo que a gente vai fazer hoje é desse livro aqui, Vozes do Infinito, psicografado por José Raul Teixeira. E ele diz que Jesus não só coordena o planeta Terra, né? Mas todos os mundos que giram em torno da nossa estrela solar. Portanto, ele é o Rei Solar. E é sobre esse Rei que a gente vai estudar, porque o que nós entendemos por Rei, né? Então, como entender esse Rei? Quando a gente pensa em Rei, a gente pensa que em poder, em domínio, em riqueza. No entanto, esse Rei é humilde e simples. Esse Rei que nasceu nos campos de trigo, esse Rei que nasceu entre as montanhas, entre os rebanhos, esse Rei que, criança, né? Notícia que a gente tem que ele tinha uns 12 anos por aí, mas era criança, já dialogava com os intelectuais do Templo de Salomão, e eles ficaram perplexos com o tamanho do saber. Que rei é esse? É muito interessante, né? Esse rei que conversava com pobres, com meretrizes, com príncipes, com a mesma naturalidade, sem nenhuma afetação, sem fazer distinção de quem quer que seja. Era só amor. Que rei é esse? Que teve amigos de estradas, diz Amélia Rodrigues, que teve amigos de sóis, que teve amigos de poeira, que teve amigos ladrões, porque também não fez distinção. Ele veio para os sofredores, ele veio para aqueles doentes, embora sejamos todos doentes, mas acentuadamente aqueles que não conseguiam sobreviver numa sociedade autoritária, preconceituosa, que não nos aceitava em suas fraquezas, em suas doenças. Levantou, amparou, ajudou, e esse rei grandioso ainda consolou, exemplificando, falando para aqueles sofredores que amasse e perdoasse. Ama e perdoa. Naquela época, as pessoas doentes, os idosos, que não tivessem família, viviam à margem da sociedade. Não existia instituição, não existia governo, não existia poder que amparasse aquelas pessoas. E Jesus veio exatamente para aquelas pessoas. E essas pessoas, ouvindo Jesus dizer, ama e perdoa aqueles que estão te jogando à margem, aqueles que não querem saber, quanta lição de sabedoria, quanta lição de amor. Como Jesus levantou o astral espiritual daquelas pessoas que se sentiam tão inferior, mostrando para ela, está vendo aquele doutor? Está vendo aquele príncipe? Ama ele, perdoa ele. Olha quanta lição de amor. E esse mesmo rei, que retorna da morte para dizer que a vida continua, que a vida segue. Que rei é este? E a gente, então, você pode passar aqui para a gente? E esse rei vem dizer assim, o meu reino não é deste mundo.
Este rei, a gente vai ver aí, quando interrogado por Pilatos, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 1. Passa para mim, por favor. Tem um errinho ali, mas eu vou consertar, tá? Então, tendo Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és rei dos judeus? Olha a pergunta de Pilatos. E Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Pilatos não entende a resposta de Jesus. E ele novamente disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Está lá no Evangelho, no capítulo 18. O que o Evangelho explica? Jesus não achou conveniente naquela hora explicar. Olha a resposta que Jesus deu: tu dizes que sou. Poxa, se alguém me pergunta e eu respondo com a mesma pergunta, então diz o Evangelho que Jesus não respondeu porque não achou conveniente responder. Deixou essa resposta para que ele e nós fôssemos entendendo no decorrer do tempo da nossa maturidade. Percebendo que eles ficariam deslumbrados e não iam entender. Porque eles esperavam, que tipo de rei eles esperavam? Aquele homem humilde ser rei? Não. Passa adiante aí um pouquinho. E continua lá, a realeza de Jesus, no mesmo capítulo. Que não é deste mundo, o reino de Jesus todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Nem sempre. A sua realeza é moral. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei que os patenteados da terra? Tudo é passageiro. Esse rei chegou há mais de 2000 anos, mudou o calendário do mundo, se fez amor para o mundo inteiro. Quem não aceita é porque fica incomodado, mas sabe que ele é amor. A sua patente foi a moral, foi o amor. E Amélia Rodrigues fecha isso aí dizendo assim: os reinos da terra são sacudidos periodicamente. Os exercícios do poder temporal. Periodicamente. Através de quê? Através de guerra, né? É o poder. Através dos cataclismos. Este é o reino da terra que são sacudidos. E ela diz assim: e o reinado de Jesus é sacudido pela generosidade, pela solidariedade. O reino de Jesus é sacudido pelo amor. Tem muitas guerras, porque quem não compreendeu a mensagem de Jesus, quem não sabe amar, como ele ensinou, nós não sabemos, quer dizer, nós não alcançamos a essência do amor de Jesus. Nós não sabemos vivenciar isso, mas nós ensaiamos, estamos aqui acertando os nossos passos, caminhando dia a dia, melhorando constantemente. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas eu não melhorei. Ou às vezes a gente olha o outro, né? Que olhar a gente é muito complicado. Pô, fulano nem parece que estuda evangélico, nem parece que é espírita, nem parece que é cristão. Mas só ele sabe o esforço que ele está fazendo. E Deus sabe. Como diz agora o ditado, Deus está vendo, né? Deus está vendo. Deus sabe o esforço, Deus está compreendendo. E cada milímetro é uma vitória, é uma alegria para o coração do nosso Pai. Mesmo que estejamos estacionados, se não estivermos comprometendo com o mal, Deus já está na alegria conosco. Aliás, Deus é sempre alegre, né? Não existe adjetivo, mas a gente fala, né? Então, passamos aí? Pode passar, né?
E vamos lá, Amélia Rodrigues, né, no livro Trigo de Deus, ela diz assim: o construtor do reino de Deus nos corações, olha só, gente, convocou operários para ação concreta e apresentou o plano no cenário das paisagens humanas, vivas sem ocultar detalhes. O construtor do reino de Deus nos corações convocou operários, nos convocou, né, para a ação concreta e apresentou o plano no cenário das paisagens. Que paisagens humanas são essas? São nas nossas almas. Somos nós. São os nossos anseios. Na Terra vive-se momentos de importantes transformações que influem sobre os indivíduos que se inscrevem no contexto das transmutações, ou seja, da mudança de si mesmo, com olhos voltados para o futuro. Jesus nos convida a mudar. Nós queremos mudar. As dificuldades nossas são enormes, porque o mundo nos distrai constantemente. Estamos aqui ainda nesse mundo de matéria, que precisamos de viver, de sobreviver, precisamos conviver com a matéria, não podemos fugir do mundo, precisamos, porque ele é a nossa escola, né? Mas ainda, muitas vezes, esquecemos dos caminhos e buscamos os atalhos. Quando o mundo nos chama, o mundo dos interesses pessoais, o mundo dos status, o mundo das conveniências, né? O mundo da materialidade, a gente se distrai. Mas o propósito nosso é mudar, é a nossa mudança, mas ainda temos dificuldade. Mas o construtor do reino, que construção do reino é essa? É a edificação da nossa alma, do nosso coração. Quando Jesus chegou ali em Cafarnaum, né, tá lá no livro de Amélia Rodrigues, né, Pescadores de Alma, o texto em que Jesus é uma localidade de pescadores, e que Jesus chega naquele local ali, anunciando que ele estaria falando no Monte de Cafarnaum, um sábado de manhã, e que ele trazia a boa nova para os corações, para aqueles que necessitavam de amor e de justiça. Ou ele trazia mensagem de amor, ele trazia a construção do reino, a edificação do reino para aquelas pessoas também que se encontravam à margem. Afinal de contas, aquele povo daquela comunidade pensou assim: ninguém nunca pensava nele. Quem seria este homem que vinha trazendo um reino de amor e de justiça para os deserdados e infelizes? Essa é a construção do reino. Esse é o rei do amor. Ele vem instalar o seu reino de paz. Até hoje o homem ainda, né, quando a gente coloca o homem, a gente está generalizando, se sente incomodado, porque sabe que o propósito de Deus é a evolução. Que a construção do reino é a edificação dos nossos corações, é a nossa evolução. É a conquista de nós mesmos. Que Jesus nos espera. Mas ainda, porque sabemos que o amanhã nos espera. Tenhamos a religião que for. Até mesmo quem não acredita na sobrevivência da alma, né? Acredita que algo espera ele do outro lado. Né? Já tem essa intuição. Deus nos criou simples e ignorantes, mas ignorantes no sentido de desconhecer. Mas ele já instalou aquela sementinha lá em nossa consciência da existência dele. Somos de essência divina. Se somos de essência divina, trazemos em nós a certeza de que para algum lugar a gente vai voltar, que nós só não viemos a passeio. Pode passar comigo? Que coisa boa. O nosso mundo, o mundo é o nosso campo de ação, principal elemento de estímulo ao progresso. O mundo. E a gente para aqui para pensar um pouquinho, estou saindo, tá? E a gente para aqui para falar um pouquinho do mundo. Né? Não nós, espírita, que nós sabemos que o mundo é escola, nós estudamos isso, nós estudamos que o mundo é escola, que o mundo é hospital, né? E por aí vai. Mas a gente vê pessoas querendo se isolar do mundo. O mundo está muito ruim, o mundo está terrível, é muita violência.
Jesus valorizou as horas do mundo. É o estar no mundo sem ser do mundo. Quando ele diz assim, Pai, não peço, naquele momento crucial, já nos momentos finais, em que ele sabia da sua crucificação e que ele sabia da covardia, né? Que era feita a ele, que ele não sentia como covardia, que ele sabia que estava escrito, mas que ele estava prestes a ser crucificado. Ele, vendo a ignorância dos homens, a violência, ele dizia, Pai, não peço que os tire do mundo, né? Mas que os livre do mal. Enfim, Jesus, de uma certa forma, valorizou o mundo. Sabia que era necessário, que eles precisavam de ficar no mundo, porque aqui eles não iam ter que servir, eles iam ter que aprender. E às vezes a gente vê pessoas falando, o mundo está perdido. Está perdido nada. Tudo está no controle de Deus. Né? O mundo está muito violento. O mundo sempre foi violento. Quem é o mundo? Eu, você. O mundo somos nós. Enquanto eu não mudar, eu não fizer a minha parte, você não fizer a sua, você não fizer a sua, o mundo começa por mim. A mudança tem que ser individual. Né? O mundo está violento. Às vezes dentro de casa nós somos violentos, somos agressivos, com a nossa família e com aqueles que amamos. Imagina quem está lá do outro lado, quem está no poder. Né? O mundo sempre foi violento. Imagina o que é pessoas ser levadas para um circo, ser levadas para os leões. Isso é violência. E aquilo era diversão das tardes, né? Aquele circo de Roma. Isso não é violência? Ignorância pura. As pessoas se divertiam, era o lazer da tarde. Oh, meu Deus. A mulher não ter direito, a mulher ser submissa, ser considerada inferior. Hoje não há muita violência, mas há uma luta pela igualdade, pelo respeito. Né? O homem está matando a mulher, nunca vi disso. Nunca viu, a gente nem chegou a ver. Por que o homem está matando a mulher? E daquele resto ainda que eles estão levando, eles são deles. Por quê? O que a mulher está fazendo? Ela só quer dizer, não, eu não aceito. Tem mulher que está agressiva, o homem matou a mulher porque a mulher bateu nele, fez isso, aquilo. Não, só porque ela disse não. O mundo está errado? Está certo. Né? Toda arrumação precede de um certo alvoroço. Para que eu caia em si e reconheça o seu direito, você tem que se rebelar contra mim. Tem que se rebelar. Porque se eu não compreendo o diálogo, mas tem muita gente dialogando, tem muita gente fazendo bem. Chico Xavier, né, já há quantos anos que ele já se foi, ele dizia, nunca se falou tanto em amor nesse mundo. Nunca se falou. Nunca houve tanta solidariedade. É porque o mal ainda é tímido, a gente não vê. Então, o mundo é o nosso campo de ação, o principal elemento de estímulo ao progresso. Valorizemos o mundo, as nossas horas no mundo, mas vamos valorizar fazendo a diferença. Se eu estou no mundo, se eu vou ali ver que aqui eu não fico porque eu estou vendo isso, eu não estou gostando. Será que eu posso fazer alguma coisa? Tem gente agindo errado aqui. Será que eu posso fazer alguma coisa? Não é criticando, não oferecendo minha mão. Vem cá, vamos tomar uma água comigo? Você aceita tomar um café comigo? E às vezes a nossa tendência é fugir. Nós estamos no mundo para agir. É o meu campo. É minha oportunidade. E os principais elementos de estímulo ao progresso, qual é? Pode passar? São os desafios. Os desafios de ordem moral e material. Olha, gente, material também. Ser rico é um desafio. Ser pobre também é, né? Porque um pobre reclamando, insatisfeito e revoltado é pior do que um rico conformado, né? Então, os desafios de ordem moral e material, que somos impelidos a desenvolver habilidades, aperfeiçoando a nossa inteligência e renovando os nossos sentimentos e a nossa sensibilidade e construindo virtudes. Fala Amélia Rodrigues. Os desafios do dia a dia. Enfrentar de frente as dificuldades, sem omitir, sem omissão, sem dizer assim, eu não quero nem saber. Como que eu não quero nem saber? Ali está tendo um problema. A família está com um problema sério, estou fora, vou sair agora. Não.
Eu tenho que estar, se eu puder fazer a diferença do bem ali, eu preciso fazer. Nada do que eu escuto pode passar indiferente, pode passar despercebido. Principalmente se for fofoca, não, né, gente? Mas se for para eu colaborar com o bem, eu não posso ser indiferente. E a gente tende a isso. Ó, às vezes eu ouço tanto, né? A gente fala assim, mas isso é em todos os campos, né? Os professores, pais, mães. Ah, resolve lá, eu não quero nem saber. Como não? Como eu não quero saber? Se não cabe a mim, tudo bem. Mas se me cabe, o problema é meu. Se eu tenho um problema na minha família, eu tenho que ficar ali do lado da família. A minha família é a primeira oportunidade de bênção que Deus, né, me proporcionou. É um campo de ação também. Somos livres para plantar. Pensemos no fruto que queremos colher. Somos livres para plantar. Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, nos dá a semente. Mas, com a liberdade que temos, as sementes também somos nós que escolhemos. Que possamos escolher as melhores sementes, né? Para que o plantio seja bom, para que a colheita seja melhor ainda. Às vezes a gente chega lá numa certa idade, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que fulano é assim comigo? Por que isso? Por que aquilo? O que eu fiz? A gente tem que... Porque às vezes me dizem assim, isso é coisa de vidas passadas, por isso que eu estou passando por isso. Às vezes eu estou plantando nessa, plantei ou ainda estou plantando, ou ainda vou plantar. Muita coisa foi plantada nessa existência. Situações que a gente vê, se a gente olhar o passado da gente, poxa, quando eu era jovem eu fiz isso, eu estou colhendo dessa existência ou não estou? Eu estou. Se eu não fiz nada para estar passando por isso, eu também tenho que ter resignação. Quando Jesus fala de resignação, lá no Evangelho capítulo 5, ele fala da resignação, ele não é para a gente se conformar, não, é para a gente aceitar, compreendendo que tudo que nos vem é para ser resolvido. Nada chega até nós por chegar. A gente tem que estar atento, né? Então pensemos que fruto queremos colher. Quem não quer colher o melhor fruto? Né? A gente, até na sexta-feira a gente estava falando lá com Allan Kardec, e quando a gente falou do fruto, a gente falou dos filhos, né? E que, né, muitos pais reclamam da ingratidão dos filhos, que crescem, são ingratos, que não têm um pingo de compaixão, de complacência. E a gente vai pensando, o que foi ofertado a esses jovens de hoje, quando criança? Se supermimou, não pôs limite, ou maltratou, não respeitou, porque em todas as circunstâncias, seja que idade for, o que sustenta uma relação é um diálogo. Quando eu digo para o meu filho, não, meu filho, não pode. Por que não pode? A gente, né, eu fui da geração de 50, que a mamãe dizia, não pode porque não pode. A gente acatava. Mas hoje as crianças não acatam. Por que não pode? Não pode por isso, por isso. Ah, mas eu quero. Não, você vai ficar querendo, porque eu já expliquei. Porque ela rapidinho ela entende. Quando a gente vê uma criança fazendo pirraça, chorando aos berros, ela está reclamando da educação que ela está perdendo, que ela está tendo. Ela está dizendo que ela não sabe o que fazer, porque ela não tem limite. Você não impõe. A gente usa essa expressão impor, não é uma questão de autoritarismo. Nós não temos que ser autoritários, mas nós somos autoridades com os nossos filhos. Foi por isso que Deus nos confiou ainda pequenos, precisando das nossas orientações. Então, é isso aí. Eu quero ter filhos respeitosos. Claro que existem aqueles temperamentos difíceis, mas eles vão compreender lá na frente que o erro foi deles. Mas a gente vai sempre colher aquilo que planta, isso aí é inevitável, né? Então vamos plantar. Adiante. Nesse livro aí, o Passos da Vida Terrestre, também psicografado por José
Raul Teixeira, pelo espírito de Camilo, ele diz assim, ó, Jesus aguarda o esforço individual para a melhoria do nível de vida coletiva na Terra. A gente já até antecipou um pouquinho, né? Que realmente a nossa luta, o burilamento, toda a nossa luta tem que ser individual. Eu quero resposta no coletivo, mas eu tenho que fazer a minha parte. Quando Jesus diz assim, dá conta da tua administração, ele quer dizer o quê? Dá conta da tua vida. Administra a tua vida com responsabilidade. Né? Então, o esforço tem que ser individual. Eu tenho que estar fazendo a minha parte. Eu não posso cobrar de ninguém aquilo que eu não faço. Aí, de novo, a gente fala. Às vezes você cobra do governo do país tal, mas se você não sabe administrar a família, se você não sabe resolver conflitos em família, imagina se a gente estivesse lá. Eu digo você, mas eu me incluo também, tá, gente? A gente estuda para aprender e não aprende tudo. Está nesse processo ainda. Mas é muito difícil a gente cobrar. É muito fácil a gente cobrar. Difícil a gente cobrar da gente. A gente sempre cobra do outro. Jesus em nenhum momento cobrou de ninguém. Deus não cobra nada de ninguém. Se ele cobrasse, a gente não caía, a gente não ralava, a gente não sofria. Queria todo mundo andar na linha. Não. Somos livres para o plantio. No entanto, o Senhor não conta com a formação de santos na terra, mas com a boa vontade. O esforço individual. Por isso, ninguém é santo. Né? Quando a gente fala em boa vontade, a gente fica pensando aqui, né, que quando a gente fala em boa vontade, que Jesus, ele não atestaria o seu poder, né? Ele, através dos seus feitos, das suas curas, ele não atestaria o seu poder se ele não apresentasse os 12 discípulos. Aqueles 12 homens, ele não escolheu nenhum que fosse perfeito. Cada um diferente do outro. Mas ele escolheu os de boa vontade. Diz Humberto de Campos no livro Boa Nova. Jesus não escolheu os melhores. Deus não escolhe os melhores. Para Deus todos são filhos. Um pai e uma mãe aqui na terra não tem, esse filho é melhor do que esse. Não. Esse tem uma tendênciazinha, esse aqui tem outra, esse aqui tem uma qualidade ali, outro tem um defeito aqui, e assim vai. Imagina Deus. Né? Então Jesus, ele escolheu os de boa vontade. Todos caindo, levantando, para mostrar para a gente que ele nos aceita como somos. Que Deus compreende que cada um está no seu nível evolutivo. Cada um vai a passos. O instrumento que Deus usa de amor, o instrumento que ele usa para conosco é o que? O tempo. Ele espera por nós. Ele não tem pressa. Ele sabe que cada filho tem uma idade. Ele não deu privilégio a nenhum quando criou. Mas sabe que uns avançaram mais rápido. Outros buscaram outros caminhos. Às vezes os equívocos. Mas fazem parte. A gente está no mundo é para acertar. Ninguém veio a este mundo para errar. Até aqueles que aparentemente erram aos nossos olhos, eles estão na sua oportunidade de aprender. Vão aprender. Estão aprendendo. Né? Até quando desencarna, já é uma oportunidade que ele vai ter de aprender, de rever as suas atitudes, os seus sentimentos, se conscientizar do certo e do errado. Para renovar, precisamos semear. Não há outro caminho para a felicidade a não ser o da mudança. Quando a gente fala em renovar, em mudança, também somos às vezes tão resistentes a mudanças. Jesus veio para quê? Mudar. A presença de Jesus foi para arrumar as coisas. A casa estava toda desarrumada. Né? Moisés estava lá, instituiu a lei civil. Jesus disse, não vim destruir a lei, mas ele veio organizar também. O coração dos homens, o poder, o mundo via poder onde o Evangelho não coloca. A vitória do mundo é onde o Evangelho coloca. Mas
Precisamos mudar. A gente é resistência, a gente se acomoda. A gente é resistente, a gente se acomoda. Ah, não, eu já estou muito velho para mudar. Ah, não, eu sou assim, não mudo. Ah, não, isso não. A gente critica o jovem, critica não sei quem. Todo mundo está em processo de mudança. Temos muito que aprender com o jovem. O jovem tem muito tem que aprender. Sim, tem as nossas experiências. Mas olha, eles estão vindo do mundo espiritual. Com coisas boas que nós ainda não aprendemos. Agora, vamos assim, né? Não estou criticando, eu posso falar, porque eu tenho idade, eu já tenho 70 anos. E o que a gente pode dizer? Quando a gente precisa de qualquer coisa ligada à internet, ao mesmo, a gente vai aos jovens. Eles estão... Isso a gente dá mão palmatória. Agora, tem outras coisas que os jovens também estão aí. Essa nova geração que a Gênese fala, para reconstrução, renovação dos seres no mundo. Nunca os animais foram tão respeitados, nunca a natureza foi tão questionada em termos de respeito, embora o homem mais agressivo. Mas a gente vai compreendendo. Tudo há um processo de mudança. Precisamos olhar o outro com diferença. A gente tem dificuldade em conviver com a diferença. Ah, fulano é estranho. Eu não concordo com fulano, é o meu direito de não concordar. Mas daí eu tenho a obrigação de respeitar. Que fulano é esse? Aquele que está mais próximo de mim. Porque é mais próximo que o atrito sai com mais facilidade. Eu vou conviver no trabalho, eu vou conviver na instituição, eu vou conviver na família, eu vou conviver no governo, seja onde for, com pessoas diferentes. É dessa forma. Se a gente pensar, todos somos filhos de Deus. Imagina, se a gente tem dificuldade de conviver com 5, 6, imagina Deus com a humanidade. Né? Mas está aí com amor infinito por todos. E olha só, Jesus, palavra de Jesus. Eu anotei no rascunho, mas não anotei aí, tá? Mas está no Evangelho de Lucas, de João. Ele diz assim: eu estou entre vós como quem serve. Quanta humildade desse rei. Quem de nós é capaz de chegar e dizer assim: olha, eu estou aqui para te servir? Não, a gente gosta muito de ser servido. A gente ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. A gente não usa esse termo, servir. Qual a diferença de ajudar e servir? Eu te ajudo, você segura aqui que eu seguro do lado de lá, que eu seguro do lado de cá. Mas eu vou te servir. Senta aí. Deixa eu fazer isso para você. Deixa eu te dar isso. Deixa eu fazer aquilo. Deixa eu resolver isso para você. Isso é servir. Nós temos dificuldades também. Por isso que Ele é o Rei. É o Rei do amor, da humildade, da simplicidade. O Rei da solidariedade. Quantas lições de amor, de bondade nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Tão pouco exercitando-nos às vezes. Ah, Lúcia, mas do jeito que você está falando, eu vou sair daqui pior. Não, temos que sair daqui melhores. Porque a gente já tem consciência disso. As nossas dificuldades, Deus compreende. Não importa a leitura que o outro faça de mim. Poxa, Lúcia está ali falando, mas Lúcia ainda é egoísta. Só eu sei o esforço que eu estou fazendo hoje para ser menos egoísta. Então Deus sabe. Então isso já me alegra. Eu tenho filhos, eu tenho uma dificuldade de ter paciência. Deus está feliz. Mesmo com a sua impaciência, sabe por quê? Porque em outra existência você nem quis ter filhos. Olha quanto avanço. Então tudo, qualquer coisinha aos olhos de Deus, tem uma proporção de amor infinita por nós. Então a gente vai pensar, ele passou, eu gostei dessa. Ele não passou entre os homens como quem impõe. Ele passou tamanha humildade desse rei. Ele passou entre os homens como quem pede. Ele não passou entre os homens como quem determina. Ele passou entre os homens como quem realiza. Ele exemplificou, ele ensinou exemplificando.
A gente não tem notícia de que Jesus escreveu alguma coisa. Ele não passou entre os homens como quem governa. Ele passou entre os homens como quem ama, como quem caminha junto. Esse rei, meu rei, ele veio governar com seu amor. O instrumento dele de governo sem nenhuma patente. Sua patente era o amor. Ele não passou entre os homens como quem manda, e sim como quem pede, como quem convida. Quanta bondade, quanto amor, quanta generosidade. A prática é o seu modo de conviver. A gente pode entender isso? Tudo que ele ensinou, ele realizou. Ele não ensinou só falando, ele realizou. Ele podia deixar um recado, mandar recado, a multidão, né, estava ali, conta o evangelho que os discípulos eram muito procurados pelo fato deles estarem sempre com Jesus. Então, quando a multidão carente não tinha acesso a Jesus, porque às vezes Jesus estava em outra localidade, eles procuravam muito os discípulos de Jesus. Então, Jesus podia deixar, olha, fala isso. Não, Jesus ia pelos caminhos. Aquela mulher no poço de Jacó, Jesus poderia ter mandado alguém, mas poderia. Estavam os 2 discípulos, os 3, né? O que Jesus fez? Pediu que ele seguisse. Eu vou sentar aqui para descansar à beira do poço, enquanto os 3 discípulos foram à cidade providenciar alimento. Foi providencial aquele momento de Jesus? Foi a prática, amor. Ele sabia que aquela mulher tinha sede e ele precisava oferecer a água da vida. Aquele rei. Na casa de Lázaro não foi diferente. Ele sabia que Marta era atormentada muitas vezes pela impaciência, pela exigência, pela mania de perfeição. Valorizava mais as coisas do que a mensagem dele. Então, oportunamente, ele foi na casa de Lázaro e começou a conversar. Então Marta se desespera: Senhor, manda que Maria venha me ajudar. E Jesus disse: não, Marta, acalma o teu coração. A Maria escolheu a melhor parte. Essa era a sua prática. As curas. Conta o evangelho que Bartolomeu era um dos discípulos mais tristes de Jesus. E Jesus percebia aquela tristeza, mas tinha que fazer o quê? Tinha que sentar com ele. Aproveitou o momento para estar sós com Bartolomeu e falar de alegria. A gente não vai entrar aqui em detalhe desse diálogo, mas é um diálogo belíssimo. Quem puder ver esse diálogo de Bartolomeu com Jesus, vai lá no Quem Morreu, né? Creio que muita gente já viu. Vai lá no livro Boa Nova de Humberto de Campos, está lá. Né? Então, até o título é Bom Ânimo, né? Onde Jesus fala de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque venci o mundo. Então, Bartolomeu, ele questiona tanta coisa. A violência do mundo. Quando a gente perde um ente querido, Jesus, quem que perde? Se tudo é de Deus, nada está perdido. Então, Jesus, tudo o que ele ensinou foi com a prática. E nós, pensemos aí, com todos esses ensinamentos, nós temos uma gama de conhecimento, todos nós, né? Da proposta de Jesus, da mensagem do reino de Deus. O que estamos fazendo em termos de prática? Estamos no vucu-vucu. Eu abraço você, bom dia, boa tarde. Oi, tudo bem? Eu sou educada, eu sou gentil, eu sou generosa. Mas a minha prática, hoje eu vou sair, vou buscar fulano para sentar ali na praça com ele ou com ela, porque eu percebi que está triste. Eu acho que fulano está sem emprego, deve estar passando necessidade. Eu vou em busca de fulano, não preciso, né, regimentar ninguém. Ah, vamos lá, vamos ver. Não, eu vou silenciosamente. Jesus caminhou silenciosamente. Por isso que ele saciou a fome daqueles sedentos de paz. Ele chegava sozinho,
calmamente. Isso não quer dizer que não façamos, né, um movimento para ajudar, não é isso. Mas a nossa prática de amor, de fraternidade, como é que está? Independente de conotação religiosa. Pensar que é o meu irmão. O meu irmão não é só aquele dos laços consanguíneos. Meu irmão é aquele que está aqui neste mundo comigo. Cabe em meu coração compreender e senti-lo. A prática de Jesus também foi exemplo para nós. Não podemos esquecer disso. Praticar. Falar é muito bom, precisamos dialogar. Mas, vai lá, vamos lá. Oferecer o nosso ombro, o nosso coração, a nossa casa. Temos uma certa dificuldade, porque ainda somos apegados a tanta coisa. A tanta coisa. Adiante, estamos chegando ao final. E finalizando aí, o que a gente quer dizer? Né? Que Jesus caminhou como servidor. E parceiro. Quando ele disse que ele nunca nos deixaria sós, ele quis dizer que estaria ao nosso lado sempre. Alberto Almeida, não sei se vocês devem conhecer, né? Alberto Almeida diz que o amigo não é aquele que caminha junto comigo, não é aquele que pensa como eu, é aquele que caminha ao meu lado, é aquele que pensa ao meu lado. Ele não tem que pensar como eu, é o meu parceiro. Jesus é assim, respeitando-nos infinitamente, falando-nos de amor e de bondade, mas principalmente também da parceria. A fraternidade para nós é essa parceria. Somos fraternos, somos parceiros, somos companheiros, solidários. Quanta humildade, quanta bondade. Precisamos estar sempre com esse propósito de entender que o reinado do Cristo é em nossos corações. Cristo reina em nós cada amanhecer, cada anoitecer. Cristo reina em nós, em cada irmão que a gente abraça, em cada criança que a gente ajuda, em cada sorriso que a gente dá, em cada muito obrigada que a gente dá de gratidão por mais um dia, por poder estar com os olhos abertos, por poder estar nesse mundo sendo útil. Não importa que deficiência que tenhamos, física, emocional, não importa, estamos aqui cumprindo o nosso papel de filho de Deus. Jesus veio dizendo, vim para que tenhais vida. E foi dizendo, nunca vos deixarei sós. Sabemos que não estamos sós. Que esse Rei solar é que ilumina as nossas vidas, ilumina os nossos dias, ilumina as nossas consciências. Porque não adianta nada eu saber tanta coisa, ter conhecimento de tanta coisa, ter tanta cultura e não ter sentimento. E não ter esse sentimento do Cristo em mim. Não carregar no meu dia a dia essa luz que resplandece, que vem dele e habita em mim, exterioriza. A gente vai observando, quando a gente toma um passe, quando a gente está aplicando passe, para quem aplica passe, a primeira energia antes de eu passar para fulano, ela passa por mim. Por quê? Eu me concentro, entro em sintonia com os amigos espirituais, entro em sintonia com Jesus, e eles transmitem. Então eu sou portador dessa luz. Quando Jesus disse assim, podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele está falando do poder que temos. Nós podemos iluminar o coração daquele que está triste, mas temos que estar prontos, temos que estar atentos, porque essa luz que a gente recebe, essa energia que a gente sabe que se a gente pedir, por isso Jesus disse, pedir obtereis. Se a gente pedir, a gente recebe e a gente pode transmitir. Às vezes a gente chega perto de alguém que não está bem, ou fisicamente, ou espiritualmente, e às vezes a pessoa não professa a nossa fé, não acredita. Mas a gente chega, passa a mão nas costas, ou bota a mão na cabeça, enquanto isso a gente pede a Jesus. Aquela pessoa diz assim, que coisa boa.
A minha filha, a gente brinca que ela é papa passe, né? Aí quando às vezes eu faço assim, ela segura minha, não tira não, deixa aí. Mas ela sabe, é porque ela sabe, aí não vale, né? Mas é assim, nós podemos praticar o amor de Jesus, porque Ele nos legou todo o seu poder. Cabe a nós conquistar esse poder, que está ao nosso alcance. Que é através dele mesmo. Que esse parceiro que possa caminhar conosco sempre, sempre servindo, sempre exemplificando esse amor de doação. Que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje, que possamos estar em paz e que Ele possa reinar realmente em nossos corações. Muito obrigada mesmo, que Jesus possa nos abençoar. Nós é que se agradecemos.